Nós glorificamos, te agradecemos, Senhor, pela salvação, pela vida eterna que ganhamos, Senhor. E porque Cristo ressuscitou e vive está. E um dia Ele voltará para buscar a tua igreja. Ó Senhor, como nosso coração fica feliz em saber que um dia vamos viver a eternidade contigo. Nós desejamos, ansiamos que o Senhor venha nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade de te adorarmos na tua casa, Senhor. Que seja, Senhor, um culto, Senhor, verdadeiramente, Senhor, de adoração e de gratidão a Ti. Que nós possamos ser abençoados, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Falada, Senhor, pelo Teu anjo, Senhor, pastor Edmar, Senhor. E as músicas também, as canções, possam, Senhor, entrar, Senhor, nos nossos corações e na nossa mente, com gratidão nós possamos, Senhor, entoá-las a Ti, Senhor. Guarda-nos, Senhor, no restante desse domingo maravilhoso que estamos tendo, Senhor, na Tua presença. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, encher este lugar. E que Tua glória, Senhor, seja sentida por cada um aqui. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Amém? Amém. Nesse momento, enquanto vamos louvar, você pode vir aqui ao altar, entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Vamos declarar que Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor, nada, absolutamente nada nos faltará. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender a
estivemos aqui priorizando o reino de Deus em oração, jejum e propósito durante 14 dias. Mas esse tempo não acabou, porque esse tempo é preparação, é um caminho para a nossa santificação, para que a gente junto possa declarar: ora vem, Senhor Jesus. Se hoje celebramos a ressurreição de Cristo, agora, a partir de amanhã, nós declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E como? No caminho da santificação. Eu quero te convidar a orar agora. Você pode se ajoelhar, ficar em pé, sentar, não importa. Pode ficar como você se sinta confortável. Mas eu queria que você orasse pela sua vida, pessoal. Eu queria que você orasse agora. Olhasse para dentro de você e olhasse e falasse: será que eu estou preparado para a volta de Jesus? O que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso buscar na presença do Senhor? Que você falasse, você e Deus agora. Nós estamos em culto ao Senhor. Depois desse louvor abençoado, que a gente pode sentir o Espírito Santo de Deus, pede ao Espírito Santo para falar com você nesse momento. Fala com Ele da sua angústia. Fala com Ele agora, coloca diante dEle aquilo que você tem falhado, aquilo que você não consegue vencer no seu dia a dia, aquele anseio do seu coração. Faz uma análise rápida e pergunta: você pode declarar: vem, Senhor, agora, eu estou pronto, eu estou pronto. Coloca diante do Senhor agora o que você precisa transformar. Faz um desafio com o Senhor e fala: Senhor, os 14 dias aqui na igreja acabaram, mas agora vão continuar na minha casa. Faz um projeto de oração, jejum, prioridade de Deus, você e Deus agora. Fala: Senhor, amanhã quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é ficar 1 hora na sua presença, lendo a palavra, orando, falando contigo, adorando o seu nome. Eu tenho certeza que Deus tem um projeto especial, diferenciado na sua vida. E hoje Ele está te convidando para dar um passo a mais na sua vida espiritual. Eu sei que você pode subir um pouco mais na sua vida espiritual, não sei como está, mas eu tenho certeza que você pode subir. Faz um compromisso com Deus agora, não sai daqui como você entrou. Não vem para só assistir o culto, participa desse culto agora. Deixa o Espírito Santo de Deus mover a sua vida, transformar a sua vida. Faz um propósito direto com o Senhor agora. Deus querido, Pai amado, louvado, glorificado seja o Teu nome. Eu sei que Tu tens cuidado de cada um de nós, Senhor. Mas agora estamos aqui diante da Tua presença, Senhor amado, e queremos caminhar mais perto de Ti. Queremos, meu Deus, priorizar a Tua presença nas nossas vidas. Deus, declaramos que Tu és o único Deus, declaramos que Tu és a nossa prioridade nesta noite, Senhor. Mas também declaramos que necessitamos de Ti, Senhor, porque somos tão pequenos. Senhor, entra com providência, Senhor, na cura que precisamos, Senhor. Senhor, naquela doença que o médico disse não tem jeito, Deus, cura, Senhor amado. Faz milagres, Senhor amado. Mostra Teus sinais, Senhor, aqui, Deus. Deus, naquele emocional meu que está desgastado, naquela depressão, naquela ansiedade, Senhor amado, que não me deixa nem caminhar. Ó Deus, cura, Senhor, nós clamamos. Senhor, coloca em ordem as nossas mentes, Senhor amado, para Te servir. Ó Deus, limpa o nosso coração, meu Deus, daquilo que não Te agrada. Deus, nos ajuda, Senhor, a deixar para trás, Senhor, como cantamos agora aqui, tudo aquilo que não Te agrada. Deus, vamos colocar aqui diante do Senhor, entregar agora, Senhor, aquilo, meu Deus, que tem me afastado de Ti, Senhor amado. Entrega agora na mão do Senhor e fala: eu não quero mais esse mau hábito, eu não quero mais, Senhor amado, esse pensamento ruim, eu não quero mais estar naquele lugar ruim, Senhor.
porque agora eu estou aqui me entregando de corpo, alma e espírito em tuas mãos, Senhor amado. Queremos viver algo novo, Deus. Queremos viver algo novo, Deus. Queremos viver algo novo, Senhor. Algo sobrenatural, como Tu prometeste em nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ainda essa semana, Senhor, move, Senhor amado, o mundo, meu Deus, de forma, meu Deus, que a Tua graça, meu Deus, me alcance e as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a minha vida, meu Deus, sejam como testemunho vivo, meu Deus, da Tua ressurreição na cruz do Calvário. É o que oramos no nome santo, poderoso e glorioso de Jesus. Amém, Senhor. Sempre abençoado. Domingo é o dia que nós temos falado, é o dia dos milagres, desde aquele primeiro domingo, quando Jesus ressuscitou. E a igreja passou a reunir-se no domingo, logo nos domingos seguintes também. Mas hoje nós celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição. E esse domingo tem para nós um significado especial. E eu gostaria que nesta noite nós pudéssemos entrar nesse tema, no tema desse dia. Hoje pela manhã nós caminhamos também sobre o domingo da ressurreição e falamos sobre essa caminhada nossa durante esses 40 dias que antecedem a Páscoa, mas nos estendendo um pouquinho, porque nosso musical de Páscoa será quando mesmo? Quem lembra? 1º de maio, né? Primeiro domingo de maio, exatamente no dia 1º de maio. Então até lá nós queremos estar direcionando o nosso pensamento, refletindo sobre temas que apontam para a cruz, apontam para o compromisso cristão. Mas agora à noite nós queremos lembrar a ressurreição de Jesus e as provas da ressurreição. Até hoje nós, vez por outra, nós vemos na internet, às vezes quando passamos uma banca de jornal, algumas revistas colocam temas que de alguma forma querem trazer questões a respeito da vida de Jesus e muitas vezes de modo específico a respeito da ressurreição de Jesus. Eu gostaria hoje então de fazermos um mergulho na Bíblia a respeito desse tema. As provas da ressurreição. Eu gostaria de ler com vocês o texto de Mateus 28, verso 6. Mas na verdade você pode ter a sua Bíblia aberta em Mateus 28, que é o capítulo que trata desse tema. Mateus 28, verso 6. O anúncio dos anjos. Você pode repetir comigo o texto bíblico? Ele não está aqui. Ressuscitou o Senhor. Ele não está aqui. Ressuscitou o Senhor. Essa mensagem dos anjos nos alcança até os dias de hoje. E são a razão da nossa fé, da nossa permanência na fé. Era madrugada, ainda madrugada. Os primeiros raios de sol começavam a surgir, começavam a despontar no horizonte de Jerusalém. Daqui a pouco, dentro de poucos momentos, dentro de pouco amanheceria o primeiro dia da semana, o domingo. E já havia passado 3 dias desde a morte de Jesus. O povo que habitava
Jerusalém, cidades circunvizinhas, ainda comentavam o que aconteceu na sexta-feira, o que havia acontecido na sexta-feira. Ainda comentavam a cena ou as cenas que perplexos presenciaram naquele dia. Jesus foi crucificado. A morte na cruz era o modo mais abjeto, aplicado somente a malfeitores da pior espécie. Um acontecimento como o presenciado naquela sexta-feira, naquele dia, era, portanto, algo emblemático, algo realmente marcante. Marcante para o povo, porque assistia a cenas de terror, cenas que traziam verdadeiro pavor para o povo, para os circunstantes que passavam pelo lugar onde acontecia a crucificação. Do ponto de vista das autoridades romanas, executoras da sentença de morte, era emblemático também, por ser simbólico, ser exemplar, impunha medo, impunha terror sobre o povo judeu dominado pelo Império Romano naquele momento da história. Os comentários de todos ainda giravam em torno, eram 3 os crucificados, eram 3 os condenados, mas os comentários de todos giravam em torno daquele que estava na cruz do centro, Jesus de Nazaré. Ele era o alvo dos comentários, das palavras. Coisas estranhas aconteceram naquele dia. Coisas estranhas marcaram o povo naqueles dias. A primeira coisa estranha que aconteceu, e que as pessoas não esqueceriam, e que tomavam conta dos comentários, todos comentavam esses fatos. A primeira coisa estranha que aconteceu é que o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo. O povo frequentava o templo, o povo conhecia o templo, viam de distância, e esse fato tornou-se conhecido, notório, e o comentário tomava conta da cidade, por toda parte se comentava: o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo. Aquele imenso véu de 72 dobras, ou 72 camadas, não era alguma coisa qualquer, era tecido com 21 fios cada dobra, espesso, pesado, tinha 18 metros de altura, o equivalente a um prédio de 9 andares, uma pesada cortina, rasgado de cima até embaixo. Ato divino, praticamente impossível ao homem. Se fosse rasgado de baixo para cima, poderia-se dizer: algum homem fez isso, é coisa de homem. Outra coisa estranha que aconteceu foi que houve trevas por toda a terra, logo depois daquele momento da crucificação. Houve trevas durante 3 horas. Tudo ficou negro como a noite, e as pessoas comentavam por toda parte: o que aconteceu ali? O céu escureceu, houve um eclipse, como se a natureza se cobrisse de luto. Aquilo era mais do que um eclipse do sol, na verdade foi um eclipse da luz do mundo, porque Jesus é a luz do mundo, Ele assim se apresentou: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquilo, portanto, era mais do que o eclipse do sol, mas o eclipse da luz do mundo. Porque Jesus, a luz do mundo, agonizava no madeiro. Mas 3 dias depois, essa mesma luz voltaria a brilhar. Não ficaria apagada para sempre. Às 3 horas do eclipse solar, na verdade, profetizava, de alguma forma, testificava que a luz voltaria a brilhar 3 dias depois. Uma outra coisa estranha que aconteceu naqueles dias, e que era motivo também de comentários,
o povo daquele lugar comentava esse acontecimento. Outra coisa estranha, a terra sofreu um abalo sísmico, houve um terremoto naquela região, muitas pedras se fenderam, está registrado na palavra. Estranho também é que, um outro registro é que abriram-se os sepulcros, e muitos foram ressuscitados. A Bíblia diz: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de homens e mulheres, santos, servos de Deus, que dormiam, no sentido bíblico de dormir no Senhor, né? Aqueles que eram crentes em Jesus, estavam mortos, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade de Jerusalém, e foram vistos por muitos. Registra a palavra de Deus. Mas o mais extraordinário ainda estava para acontecer. O mais extraordinário, contudo, ainda aconteceria. E conforme o registro de Lucas, o médico amado, no capítulo 24 do seu evangelho, no verso 10, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, meio-irmão de Jesus, Maria, mãe de Jesus, portanto, e outras mulheres que as acompanhavam e foram com elas ao sepulcro, levando perfumes que tinham preparado para embalsamar o corpo de Jesus, foram as primeiras a testemunhar, as primeiras a tomar conhecimento. Mas também logo depois João, o médico, aliás, o discípulo amado de Jesus, próximo do Mestre, também tomou conhecimento. Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Foram as palavras do anjo às mulheres que tinham ido ao túmulo visitar um morto. Foram visitar um morto, mas encontraram a notícia de que ele havia ressuscitado. As notícias mais fresquinhas dos jornais da manhã de domingo em Jerusalém davam conta de que ele não estava mais no túmulo. Ele venceu a morte. Ele ressurgiu como havia predito. Ele é o Senhor da vida. Mas alguns tentaram ocultar a verdade da ressurreição. Alguns tentaram de alguma forma apagar essa verdade. Alguns tentaram de alguma forma contar uma outra história. Mas as provas são muitas. E eu quero fazer menção hoje de apenas algumas dessas provas a respeito da ressurreição do Senhor. A primeira prova que nós encontramos na palavra é exatamente o argumento levantado pelos judeus. O argumento levantado pelos judeus. Mateus 28, verso 12, que você tem na sua Bíblia e vai estar também na tela, nós podemos ler juntos o texto bíblico. Vamos fazer isso? E congregados, eles com os anciãos, e tendo consultado entre si, deram muito dinheiro aos soldados, e ordenaram-lhes que dissessem: vieram de noite os seus discípulos, e estando nós dormindo, furtaram. E se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos livraremos de cuidado. Tentaram criar uma outra história, mentira deslavada. Os líderes religiosos contrários a Jesus tentaram emplacar a história de que o corpo de Jesus teria sido furtado, teria sido roubado. Os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus, havendo a ocultação de cadáver prevista no artigo 211 do nosso Código Penal. Tolice. Tolice. A pedra que fechava o túmulo era enorme. O selo romano, as autoridades romanas já tinham colocado ali, garantia a inviolabilidade daquele sepulcro. Ninguém poderia violar o sepulcro. Os soldados estavam diante do sepulcro, guardando dia e noite.
Ninguém poderia entrar ali, não poderia invadir, não poderia tirar a pedra. Ah, mas os soldados poderiam pegar no sono. Aliás, essa é a desculpa que aqueles religiosos dizem ou instruem os soldados para dar. De maneira alguma isso poderia acontecer. Eles eram treinados, eles eram disciplinados para que não dormissem em serviço. Eles eram preparados de fato para nunca dormirem em serviço, para estarem de prontidão, para estarem preparados, para passarem a noite, para passarem por qualquer situação, mas não dormir em serviço. A disciplina do soldado romano era radical. Os soldados não poderiam pegar no sono. Havia de fato uma pena de morte para o soldado romano que dormisse em serviço ou abandonasse o seu posto. Aqueles que têm a oportunidade de visitar Pompeia, mas não precisa nem visitar Pompeia, né, lá na Itália, mas se você tiver a oportunidade de visitar via Google, né, e ver ali as ruínas de Pompeia, ver ali as descobertas arqueológicas de Pompeia, vão perceber ali os corpos petrificados, com as larvas do vulcão Vesúvio. Interessante que as cenas são impressionantes. As pessoas foram surpreendidas durante a noite com a erupção do vulcão, e muitas foram cobertas pelas larvas enquanto dormiam. Parece que algumas ainda em um bar ou numa adega, numa taberna, mas encontraram soldados romanos na posição de vigia, no seu posto de vigia. Expressão de pavor, que eles estavam de fato de frente para o vulcão, eles vendo o que estava acontecendo, mas não receberam ordem para sair dali. Eles permaneceram no seu lugar, na posição em que receberam orientações para permanecer, e ali ficaram até o momento final. Não abandonaram o posto, não deixaram o seu lugar. Eles viram as larvas chegando, mas não saíram da sua posição, não receberam ordens para isso. Condicionamento, disciplina. É verdade que alegaram que enquanto dormiam, os discípulos de Jesus tinham levado o corpo. Se eles realmente dormiam, como viram o assalto? A alegação, a instrução dada pelos líderes religiosos começa a ficar complicada. Se eles realmente dormiam, como viram o assalto? Como esses soldados viram o assalto, o furto? E se viram, por que não impediram? Os discípulos estavam, na verdade, assustados. Desde aquele momento quando Jesus foi preso, e uma perseguição deflagrada contra todos aqueles que seguiam a Jesus. E a Bíblia nos dá conta que todos os discípulos foram dispersos, cada um para a sua casa. Todos foram dispersos. Mateus 28, versos 2 a 4, ali nós encontramos a explicação. O que realmente aconteceu? Vamos ler? Vamos ler juntos? E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram assombrados e como mortos. Essa é a explicação. Quando os soldados viram o anjo descendo do céu e removendo a pedra, o aspecto deles, assustador, ficaram assombrados, assustados, atemorizados, e na mesma hora desmaiaram de medo. Essa é a explicação. Eis o que aconteceu, que agora os sacerdotes do templo tentavam trazer uma outra versão para os fatos.
A segunda prova da ressurreição de Jesus, o próprio túmulo de Jesus, aberto e vazio. Mateus 28, verso 6, não está mais aqui, não está mais aqui, ressuscitou o Senhor. Prova insofismável, prova cabal da ressurreição. Os soldados romanos atestaram a morte de Jesus. Se você verificar lá no Evangelho de João, abrindo a sua Bíblia em João capítulo 19, versos 32 a 36, havia a prática dos executores de quebrar as pernas dos condenados, provavelmente para acelerar o sofrimento, a dor e a morte daqueles que ainda não haviam morrido. Depois de todo o sofrimento, depois de todo aquele momento da crucificação, aqueles que ainda não haviam morrido, depois de certo tempo, a certa altura do processo da crucificação, suas pernas eram quebradas. Eles quebraram as pernas dos outros dois condenados, mas o texto de João diz que ao chegarem em Jesus, viram que ele já estava morto, e não lhe quebraram as pernas. Isso vem também para cumprir a profecia que dizia que nenhum de seus ossos seria quebrado. Portanto, Jesus foi colocado morto dentro do túmulo. Os soldados romanos sabiam exatamente distinguir alguém que estava vivo de alguém que estava morto. Eram especialistas nisso. E eles atestaram, ele está morto. Jesus foi colocado morto dentro do túmulo. Os soldados estavam à porta, guardando o sepulcro. Seu cadáver não foi roubado. Só resta uma alternativa. Ele saiu andando com seus próprios pés. Sobrenatural. Sobrenatural. As pirâmides do Egito são famosas e visitadas por pessoas de todo o mundo. As pessoas chegam de todas as partes do mundo e visitam aquelas pirâmides, e elas são conhecidas exatamente por aquilo que elas guardam, a história do Egito, e guardam também restos, corpos mumificados de antigos faraós. A abadia de Westminster, na Inglaterra, é famosa e recebe diariamente centenas de turistas por conter em seu interior os restos mortais dos soberanos ingleses, pessoas importantes na história da Inglaterra. Monumentos aos mortos da Segunda Guerra Mundial também são famosos. Aqui no Rio de Janeiro temos um, no Aterro do Flamengo. Em outras partes do mundo também são visitados por milhares de pessoas. Muitas pessoas visitam esses lugares exatamente por aquilo que esses lugares contêm. Por guardar em seu interior muitos desses monumentos, restos mortais de soldados que morreram, que tombaram no campo de combate. Todos esses lugares são famosos e visitados por milhões de pessoas em todo o mundo por aquilo que eles contêm em seu interior. É interessante que o túmulo de Jesus, o jardim do túmulo, lá em Jerusalém, ele é igualmente visitado por milhões de pessoas de todas as partes do mundo, de todas as línguas, povos, raças, nações, circulando pelo jardim do túmulo. E ele é visitado exatamente por aquilo que ele não contém, exatamente por aquilo que ele não guarda, porque o anúncio dos anjos ficou e se perpetuou. Ele não está aqui. Ressuscitou o Senhor. O túmulo não pôde segurar o Senhor da vida. Foi Jesus mesmo quem disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá. O cristianismo não tem o seu Deus, o cristianismo não tem o seu Cristo, o cristianismo não tem o seu Senhor preso a uma sepultura. Nós adoramos ao Cristo que vive. Por isso que quando celebramos a ceia e não celebramos uma cerimônia ao Cristo morto, mas celebramos de fato o Cristo que vive, que venceu a morte, que está à direita do Pai e que voltará. Quando celebramos a Páscoa, a mensagem que prevalece na Páscoa não é a mensagem do Cristo morto, mas a mensagem do túmulo aberto e vazio, a mensagem da ressurreição, a mensagem de que Ele voltará, e que, como foi anunciado aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Nós adoramos ao Cristo que vive. O símbolo por excelência do cristianismo é o túmulo aberto e vazio. Mas a terceira prova, eu quero deixar apenas algumas hoje aqui, a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, as aparições de Jesus. Ressuscitado, Jesus aparece às pessoas, Jesus se encontra com as pessoas, Jesus vai ao encontro das pessoas, se deixa ver, observar, se encontrar com as pessoas, se permite esse encontro. Atos capítulo 1, verso 3, vamos ler juntos? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E esse texto, meus irmãos, ele é apaixonante, esse texto de Atos, capítulo 1, verso 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e, o quê? Infalíveis provas. E eu pergunto agora, meus irmãos, quem está escrevendo estas coisas? Quem registra estas coisas? Quem é o autor de Atos dos Apóstolos? Lucas, o médico. O médico que poderia ser o legista, aquele que atestaria a morte, ele está atestando que ele ressuscitou. Ele se apresentou vivo. É Lucas, o médico amado, quem faz o registro em Atos capítulo 1, verso 3. E ele diz mais: com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Não foi uma aparição, irmãos. Uma breve aparição ele faria depois, mais tarde, nós vamos mencionar. Mas 40 dias, por 40 dias ele esteve entre os seus discípulos, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus não perdia tempo. Aqueles 40 dias eram especialíssimos. 40 dias de alguém que ressuscitou da morte, 40 dias de alguém que está agora com o seu corpo glorificado, e entre os homens, ele fala a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele fala ao seu povo, fala aos seus discípulos, e quando queremos entender como o cristianismo chegou até nós, mais de 2000 anos depois, 40 dias depois de morto, tendo ressuscitado, 40 dias ele investe em falar aos seus discípulos, em prepará-los para perpetuarem o cristianismo. Atos 1:3, portanto, nós lemos que ele apresentou-se aos seus discípulos com provas infalíveis, por 40 dias, até que ele foi assunto aos céus. E nós podemos destacar aqui pelo menos 10 aparições do Senhor Jesus, glorificado, ressuscitado. Ele foi visto por Maria Madalena, João capítulo 11, capítulo 20, versos 11 a 17. Jesus aparece a outras mulheres que voltavam ao túmulo, Mateus registra, Mateus 28.
versos 8 a 10. Ele aparece a Pedro, Lucas 24, verso 34. Ele aparece a 2 discípulos na estrada para Emaús, Lucas 24, versos 13 a 31. Em quinto lugar, Jesus aparece num domingo, logo depois, no domingo, Jesus aparece aos 10 discípulos reunidos. Judas já não estava entre eles. Tomé faltou ao culto naquele domingo, irmãos. Sempre falamos isso aqui, né? Coitado do Tomé, né? Ele é sempre lembrado aí. Tomé faltou ao culto. Muitos irmãos faltaram ao culto agora à noite, né? Tem mais visitantes do que membro da igreja hoje à noite aqui. Tomé, meus irmãos, não foi ao culto naquele domingo na igreja. E Tomé disse que não acreditava quando os discípulos vieram dizer que Jesus tinha vindo ao culto, Jesus veio à igreja. Tomé disse: eu não acredito, Jesus está morto. E ele disse: se eu não vir os sinais dos cravos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado ferido, de maneira nenhuma crerei. Aí vem a 6ª aparição de Jesus. No domingo seguinte, 8 dias depois, João capítulo 20, versos 26 a 28, registra. O Senhor Jesus aparece agora, se apresenta de novo, agora aos 11. Tomé está presente. Tomé decidiu que ele não ia mais faltar à igreja. Não vou mais faltar aos cultos, porque eu faltar as coisas acontecem. Eu faltei, Jesus veio. Eles estão dizendo que ele veio. Não vou mais faltar. E Jesus vem. Jesus, na verdade, ele não censura Tomé, mas ele vem e para afirmar, para fortalecer Tomé, ele vem e se apresenta. E dessa vez, como Tomé não perdeu o culto, Jesus vem e diz: Tomé, vem cá, Tomé. Chega aqui o teu dedo no lugar dos buracos, dos pregos nas minhas mãos. Chega a tua mão e mete no meu lado, ferido pela lança do soldado. E não sejas mais incrédulo, Tomé, mas crente. Há uma 7ª aparição de Jesus. Jesus aparece aos 7 discípulos junto ao mar da Galileia. João registra no capítulo 21. Uma 8ª aparição, o apóstolo Paulo faz uma lista, na verdade, o 8º registro. O apóstolo Paulo, ele faz uma lista de aparições do Senhor e lembra que ele também aparece para cerca de 500 pessoas. Ele apareceu também de uma só vez, para mais de 500 irmãos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6. 9º registro, Paulo também faz menção da aparição de Jesus ao seu meio-irmão, Tiago, irmão de sangue de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7. E em 10º, a última vez que Jesus aparece é na sua ascensão aos céus, quando ele se despede dos seus discípulos, quando ele dá as últimas instruções, quando ele diz que voltará, quando os anjos anunciam, né? Porque vocês estão aí olhando para o alto, esse Jesus que vocês viram subir, ele voltará, assim como para o céu o vistes ir. Mas em 1 Coríntios capítulo 15, verso 8, Paulo lembra também que depois de aparecer a todos esses, tempos mais tarde, também apareceu de modo excepcional ao próprio Paulo na estrada de Damasco. Essa sim foi uma aparição diferente, especial, dirigida a Paulo. Jesus disse em João capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ressurreição, portanto, é um fato mais comprovado de toda a história. Jesus nasceu, Jesus viveu, morreu e ressurgiu para nos salvar. O mundo julgou, condenou e crucificou o Senhor Jesus. Mas agora ressurreto,
ressuscitado, à direita do Pai, Ele voltará. Nós aguardamos como igreja a sua volta, aguardamos o dia glorioso da volta do Senhor, mas Ele veio para servir, Ele veio para estar junto de nós, para pregar o amor. Hoje, ao lado do Pai, a Bíblia nos diz que Ele é o nosso advogado, a Bíblia diz que Ele intercede por nós, mas nós sabemos que Ele voltará como juiz, como justo juiz. Hoje o Senhor Jesus à direita do Pai, Ele intercede, advoga, mas o dia que Ele voltar, Ele virá para julgar. Ele virá para julgar. O que você prefere? Como você prefere encontrar Jesus? Como você prefere ter Jesus na sua vida? Como seu advogado, aquele que intercede por você, ou como juiz? É interessante que a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, ele não entra em condenação. Já passou da morte para a vida. Não entra em condenação, não entra em julgamento. Você prefere ter Jesus como advogado ou como juiz? A Bíblia diz que se você receber o Senhor Jesus hoje como seu Salvador, Ele imediatamente se torna advogado e intercessor por você junto ao Pai. Jesus ressuscitou. Essa é a verdade. As provas da ressurreição aí estão. E hoje, quando celebramos o domingo da ressurreição, mais do que nunca é tempo de refletir sobre Ele, sobre a verdade eterna de que Ele vive, está à direita do Pai, mas Ele também está presente aqui entre nós. Ele diz na sua palavra: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Ele está presente entre nós aqui nesta noite. Ele está presente entre nós. E a sua palavra nos diz em Hebreus capítulo 7, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje você tem ouvido a respeito de Jesus, a respeito da sua ressurreição, a respeito da verdade de que Ele vive, de que Ele está entre nós, de que Ele hoje é o nosso advogado, que Ele intercede por nós, que Ele deseja abençoar a sua vida, que Ele deseja dar direção para a sua vida, que Ele deseja dar sentido para a sua vida. E na verdade a palavra, a Bíblia já nos diz, a razão pela qual Jesus veio ao mundo foi exatamente para te dar vida, significado para a sua vida. Eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida, e vida plena, abundante, completa. É essa qualidade de vida que Ele deseja para você. E você nessa noite pode tomar a decisão que pode mudar a sua vida. Será que você tem vivido uma vida longe ainda desse propósito de Deus? Tem vivido uma vida que não é aquela vida plena, não é aquela vida cheia de significado, cheia de beleza, que Deus deseja que você viva? Será que você ainda está vivendo uma vida que está longe de ser aquela que Deus deseja para você? E você deseja: Senhor, eu preciso tomar posse dessa vida, eu quero mudar de vida, eu quero ter uma qualidade de vida diferente daquela que eu tenho experimentado. Eu quero ter uma experiência com Deus na minha vida, eu quero ter uma experiência com Jesus na minha vida. E esse é um momento especial de você pedir a Deus para que Ele faça essa obra extraordinária no seu coração, na sua vida, nessa noite, nesse momento. Nós já falamos aqui que Deus está presente aqui entre nós. O Senhor Jesus está presente aqui entre nós. A sua palavra nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando essa busca for feita de todo o seu coração, com todo o seu sentimento, com todo o seu desejo, quando você buscar a Deus, buscar a Jesus, com toda a sua vontade de ter um encontro com Ele, você o achará, porque Ele está presente aqui, e Ele deseja ter esse encontro contigo. E você pode agora, nesse momento, orar ao Senhor e pedir a Ele para que entre em seu coração, entre na sua vida e faça uma obra maravilhosa na sua vida, libertando você do pecado, libertando você de tantas coisas que ainda o afastam de Deus e do propósito que Ele tem para a sua vida.
Você quer fazer isso hoje, aqui, agora? Então curve sua cabeça nesse momento, feche seus olhos e ore ao Senhor. Talvez você diga, pastor, mas eu não sei orar. Como é que eu faço isso? Eu gostaria de orar com você então. Você pode repetir comigo esta oração, uma oração simples. Você pode simplesmente repetir, passo a passo, e entregar a sua vida a Jesus hoje, aqui e agora. Ore comigo. Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador, reconheço os meus pecados, eu quero me libertar deles, eu me arrependo dos meus pecados, eu desejo começar uma vida nova, eu preciso da direção do Senhor na minha vida. Muda o meu coração, muda a minha vida, e dá, Senhor Deus, a direção que o Senhor deseja para mim. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus, amém, amém, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, se você nessa noite decidiu entregar a sua vida a Jesus, pergunto a você, levante a sua mão agora, onde você está? Eu gostaria de orar a Deus, agradecendo e pedindo a Ele que abençoe a sua vida. Se você fez essa oração, levante a sua mão, aí mesmo onde você está, Deus abençoe. O jovem lá atrás, alguém mais? Deus abençoe. Aquele jovem lá atrás, permaneça com a sua mão levantada, eu quero orar por você. Permaneça com a sua mão levantada. Alguém mais nesta noite? Onde você está? Pode levantar bem alto a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Alguém mais? Nós vamos orar por você. Algum senhor, alguma senhora, algum jovem, algum adolescente que entendeu a mensagem, pode levantar a sua mão. Quero orar por você. Graças a Deus. Deus abençoe ele. Deus abençoe. Alguém mais nesta noite? Alguém mais? Este é o momento da sua decisão entre você e Deus. É o seu momento de decisão. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar em pé para esse momento de oração? Vamos colocar em pé. Eu gostaria de convidar aquelas pessoas que levantaram suas mãos para vir aqui à frente, para nós orarmos juntos. Pode vir aqui e nós vamos orar juntos aqui à frente. Pode deixar o seu lugar e vir. Todos aqueles que levantaram sua mão, pode vir aqui, nós vamos orar juntos aqui. Vamos orar. Alguém mais? Pode deixar o seu lugar também e vir para esse momento de oração. Diga aos conselheiros que estejam aqui também juntos. São jovens. Os jovens também podem chegar aqui mais perto para orarmos juntos aqui. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Vamos orar juntos aqui. Alguém mais? Tendo levantado a sua mão, pode vir. Esse é o momento de respondermos ao chamado de Deus aqui nessa noite. Deus tem falado ao seu coração, a palavra de Deus tem tocado a sua vida. Esse é o momento de você então responder: Senhor, eis-me aqui. Senhor, é a minha resposta nesta noite, é a minha vida colocada no teu altar. A minha resposta nessa noite é um passo em direção ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Pai amado, aqui estão neste momento estas vidas mais preciosas do que o mundo inteiro. Tua palavra nos diz que uma alma vale mais do que todo o tesouro que há no mundo. São almas pelas quais Jesus entregou a sua vida. E agora nós queremos te colocar em tuas mãos estas vidas preciosas. E te pedimos, ó Pai, o teu cuidado. Te pedimos, ó Deus amado, a tua bênção. Pedimos, ó Deus querido, que o Senhor esteja enviando os teus anjos para cuidarem delas. Tua palavra nos diz que os teus anjos acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó Deus, envia os teus anjos, que eles acampem ao redor destas vidas preciosas. Ó Pai amado, não permita que o inimigo de nossas almas tenha um poder sobre elas, ó Deus. Ó Deus querido, cuida delas. Pai querido, sabemos que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E nós oramos aqui, Senhor Deus, manda o leão da tribo de Judá tomar conta, guardar, proteger
todas elas, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos. Dá-lhes, ó Pai, um novo e vivo caminho. Sustenta a sua fé. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Vamos cantar, irmãos. Vamos celebrar ao Senhor. Ainda de pé. Não dá para cantar sentado essa música que nós vamos cantar agora, irmãos. Fechando o culto dessa noite. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto
nós cantamos aquilo que nós cremos. Nós cremos aquilo que cantamos, cantamos aquilo que pregamos e que nós cremos. E por isso cantamos com tanto entusiasmo, com tanta fé, com tanta vibração. Nós cremos que Ele ressuscitou e que nós nos encontraremos com Ele na glória um dia. Nós vamos ressuscitar também com Ele. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Amados, nós temos pode sentar por um momento. Quero chamar o Abner aqui. Nós temos um aviso. Nossos jovens tem um vídeo ainda, né? Vamos ver o vídeo. Nossos jovens estiveram aqui marcado o encontro de juventudes e você não pode ficar fora dessa. Então você que ama conhecer novas pessoas e fazer novas amizades é mais do que convidado. As juventudes da PIB do Ingá, Itaipu, Barreto e Niterói passaram uma tarde inteira juntas, com muita atividade e interação. E com uma celebração hoje para fechar esse dia que vai ser incrível. Mesmo que você não possa participar durante o dia, se programe para celebrar o Senhor conosco durante a noite. O intercâmbio vai acontecer dia 30 de abril, na PIB de Niterói, começando às 8 horas da manhã. Entre em contato com a sua liderança para saber sobre a chegada e a saída. Vamos de intercâmbio! Sábado passado aqui, acalorada, um evento assim que marcou, o templo estava lotado com a juventude e especialmente os calouros que vieram para as universidades aqui em Niterói. Foi um sábado fantástico aqui, sábado passado, lindo demais. E agora temos esse intercâmbio da juventude, né? Isso aí, não vamos ser igual o Tomé que não foi. Pois é, não pode culto. perder. Teremos agora o intercâmbio dia 30 de abril, aberto para os jovens e também para os adolescentes. Então, aqueles que quiserem participar com a gente, entre em contato comigo, com a Júlia, com o Fernando, com o Oliver, com o Arthur também, que apareceu todo youtuber ali no vídeo. Então, entre em contato com a gente para a gente chegar junto lá nesse evento. A PIB de Niterói nos ajudou bastante na calorada em termos de divulgação, eles também vieram aqui. Então, a gente fechar um grupo bacana e está prestigiando eles também nesse intercâmbio que eles estão organizando. Dia 30 de abril, 8 horas da manhã. Acho que a gente vai fechar um grupo para sair aqui, ainda não está certo isso. Mas entre em contato com a gente, quem quer participar. Comigo, com a Júlia, o Arthur ou o Oliver, tá bom? Adolescentes e jovens também, são abertos para esses dois grupos. É isso. Muito bem, obrigado, Abner. Vamos orar encerrando o culto dessa noite. Que bom que você veio, nossos visitantes, nosso carinho, nosso abraço, e volte sempre. Deus abençoe você. Vamos orar? E agora que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.